faz sentido a discussão do alvo mais que a neve lá? Vamos lá. Faz sentido... Vamos começar pelo texto. Pelo texto bíblico não, porque assim, vamos lá. Isso, no texto que é inspirado a música não, né? Do Salmo, Isso, né? Quando você fala do trecho de Salmos e do trecho de Isaías que trazem essa questão do alvo mais que a neve, não. Ali não existe um contexto escravocrata, em especial de recorte racial, né? Porque é até anterior a isso o texto, né? O escravagismo de recorte racial é um negócio muito recente na história humana. Isso, tá? exato. De recorte de cor em especial. E ele tá bem, claro ali mas aí tem uma outra coisa que eu vou tentar fazer aqui um argumento menos próximo do lacre e talvez um pouco Mas digo mais... assim, só o contexto que assim, tá bem claro que tem a ver com uma limpeza de sangue, né? Ali, digo assim, no texto bíblico, né? Então, eu vou voltar pro texto bíblico daqui a pouco, porque é complexo isso daí. Tá. Mas olha só, quando você fala no contexto no qual a música foi composta, porque uma coisa é o texto bíblico no qual a música se inspirou. Show. O texto bíblico ali não tem nada de escravagismo. Quando você fala no contexto no qual a música foi composta e era cantada nos Estados Unidos, escravocrata, etc, etc, pode ser que tenha? Pode. No trabalho do Kleber, que eu fiz, que eu tive o cuidado de ler, tá? No trabalho do Kleber, no meu entendimento, faltam evidências que deem suporte a essa afirmação. Sim. Tá? Sim. Mas é importante dizer que uma boa parte dos hinos tradicionais que a gente canta foram escritos em contexto, sim, escravocrata. Tá. Ponto. Sim. Tá? Sim. E foram depois traduzidos para o português, enfim. Tá? Sim. Então, essa é uma segunda parte. A terceira parte é o seguinte, cara. A questão da cor no texto bíblico em relação à pureza, em especial relacionando isso com o corpo humano, é um caroço de angu gigantesco. Por quê? Porque a cor branca, quando a gente fala em pureza e impureza no texto bíblico, ela remete primeiro à impureza. A impureza é o que vem à mente primeiro. Tá? A gente pode achar que branco, quando a gente pensa no tecido, se todo branco fosse assim, né? Propaganda de sabão em pó. Não sei se você é patrocinado por algum outro sabão. Não. Gostaria de ser, não. Não sou ainda. Tá vendo só? Vocês estão perdendo a oportunidade. Sabão em pós. Entrem em contato. Então, pois é. Quando a gente pensa no... Aí o cara liga e fala, né, aqui é o Sabão em Pó falando. Então, pois é. Aqui é a P&G, Unilever, né? Mas então, quando a gente pensa no nosso contexto ocidental, moderno, é muito imediato a gente pensar em pureza e pensar no branco. Sim. Por causa do tecido. Sim. Tá. Porque o texto fala sobre tecido, né? Então, vou chegar lá. Tá. Vou chegar lá. Só que assim, quando a gente fala em ser meu corpo branco, quando eu falo em ser branco no texto bíblico, ser branco no texto bíblico é ser impuro, porque é ter uma doença de pele. Exato. Boa. Então, aquilo que geralmente na Bíblia a gente traduz como lepra, mas que não é hanseníase moderna, tá? Então, a gente tem exemplos no texto bíblico, como exemplo de Miriam, irmã de Moisés, que a pele dela começa a descamar porque ela vai brigar porque Moisés casou com uma estrangeira. Moisés, você tem que desquitar aí, desquitar é o jeito antigo de falar, né? Mas você tem que se separar dessa sua mulher porque ela é estrangeira, papapá. Ela e Arão lá, enchendo as paciências de Moisés em Números. Aí Deus interrompe essa conversa e fala, o problema é a mulher de Moisés que torna Moisés impuro para liderar o povo? Então tá, você vai ficar impuro agora, porque fui eu que mandei Moisés ser um líder com essa mulher que ele tem mesmo, e boa, não é pra separar de ninguém, não. E aí, quando isso acontece,
Miriam contrai lepra. E Arão, vendo a irmã desse jeito, chega para Moisés e fala: nossa irmã está parecendo um cadáver. Ela está alva como a neve. Ah, interessante. Ela tá branca. Porque a pele dela tá escamando, tá parecendo um cadáver. Né? Pede para Deus interromper isso, né? Ter misericórdia e tal, não sei o quê. Então, quando a gente fala em branco no texto bíblico em relação a uma pessoa, geralmente a gente pensa em impureza. Quando a gente pensa num tecido, pode ser que a gente pense em impureza, sim. Só que é a pessoa que está se tornando alvo como a neve, mais alvo que a neve serei, e não o tecido. Entendi. Então, é um baita caroço nesse ângulo. É um texto difícil de interpretar. Tanto o texto de Salmos quanto o texto de Isaías são textos difíceis de interpretar. E até porque ali também, assim, na minha concepção, pelo menos na minha leitura fria, que não sou um biblista, que não li o original nada, me parecia que estava muito claro que tá falando sobre tudo menos sobre pele. Por exemplo, tá falando sobre alma, sobre consciência, porque a sua pele também não tá suja de sangue. Na ideia do que precisa ser limpo, os pecados, aquela coisa do pecado vermelho. Isso, de quando Deus fala pra Davi, as suas mãos estão sujas de sangue, né? As mãos dele não estavam sujas de sangue de fato, né? Era uma coisa simbólica. Então, dentro da simbologia, daquele texto, eu entendo que não estava sendo discutido raça, né? Não, e nem tinha essa conceituação ainda. Isso. Essa conceituação ela não existia. Aliás, o texto de Números, lá de Miriam e Moisés, talvez esteja. Entendi. Tá? Existe a possibilidade bastante razoável da esposa de Moisés ser preta ali da região da Etiópia. Ah, tá. Legal. Existe uma possibilidade bastante razoável do chifre da África, ali onde está a Somália e a Etiópia, certo? E que na época falava-se só Etiópia, hoje a gente fala do trecho mais interno do chifre como Somália, né? Uhum. Mas onde hoje está ali Somália e Etiópia, é bastante provável não sei, mas assim, é razoavelmente provável, melhor, que a esposa de Moisés fosse preta. E aí Miriam fica branca como a neve numa possível ironia do texto ali. Jogando isso de lado, nos textos de Salmos e de Isaías, não tem isso. O que tem ali é o seguinte: você tem uma coloração que representa impureza, que é o vermelho. Isso. Tá? Então, uma das questões que eu falo, você quer saber se você está sendo racista ou não? Beleza, você tá mais alvo que a neve. Que cor que você tava antes? Se você responder vermelho, tá tudo bem, entendeu? Interessante. Se você responder vermelho, se de pronto você fala vermelho, óbvio. Então não tem chance disso aí ser racista. Exato, certo? Exato. Se você ficar na dúvida, eu falo, pensa bem, que cor que era antes? Né? Agora tem uma coisa que o Kleber Lucas fala no podcast lá do Caetano Veloso, que eu acho que ele se expressou mal, talvez, ou pelo menos para mim não ficou claro se ele falou o que ele quis dizer ou não. Mas, deslocado de contexto, sem conhecer os textos bíblicos, sem conhecer essa discussão, que é uma discussão que tem bastante pano para manga, a pessoa acaba de chegar na igreja, não conhece texto bíblico, não conhece a música, e vê um povo todo preto cantando que quer ser alvo mais que a neve. Isso pode gerar um estranhamento de alguém que está descolado do contexto. Eu acho que pode, tá? Eu acho que a pessoa pode achar aquilo esquisito. Uhum. Entendeu? Uhum. Eu acho que, mas então... Assim como eu acho esquisito... Então ele poderia ter explicado desse jeito que você tá falando. Claro que poderia. Né? Isso sou eu falando, né? Isso, porque o que pareceu é que ele tava atacando o texto.
Sim, né? sim, Dando um sim. outro sentido pro texto. Aí por isso que eu não... Obviamente, a gente sabe que existe questões de racismo dentro da própria igreja, né? Mas eu achei que ali o que ele colocou pareceu que havia um problema no texto. E me parece que no texto não tem um problema. Não, definitivamente no texto não tem um problema dessa natureza. Isso. Tá? E de novo, eu acho que aquilo ali foi uma crise de comunicação de todos os lados, sabe? Sim. Gente que muito rapidamente quer achar um problema ou no texto, ou no comportamento da igreja, ou na tradição da igreja. E gente que muito rapidamente quer achar um problema no crítico, ou no progressista, ou no cara de esquerda. E assim, eu tô falando isso como alguém que é associado, pelo menos quem me acompanha há mais tempo, como alguém que é associado à direita e ao conservadorismo. Tá? Então, para mim seria muito mais fácil chegar aqui e falar assim, o Kleber Lucas viajou. O meu público vai entender isso muito mais fácil. Isso. Para mim seria muito mais fácil, mas eu acho que também teve uma disposição de pegar em pedra muito rápido, sem tentar entender que tem outras coisas envolvidas nessa história. Sim. Primeiro, a música ter sido escrita num contexto escravocrata de fato, ela foi. O texto bíblico não, mas a música sim, certo? Então, isso é um ponto a ser considerado. O trabalho do Kleber, a dissertação do Kleber que ele escreveu, eu insisto que ela não dá elementos suficientes para a gente fazer a associação que ele fez lá, tá? Sim. Segundo, que a gente acaba ignorando. Cara, tem determinadas coisas que são bíblicas, mas que se a gente não explica dentro do nosso contexto cultural, são esquisitas. E é normal que sejam. São coisas que foram escritas em outro contexto cultural. Legal. Então precisa de tradução cultural. Essa questão do Alvo Mais Que a Neve é algo que precisa de tradução cultural. Eu acho assim, que é o que a gente tá tentando fazer aqui, que é promover uma conversa sobre o assunto, né? Ali naquele contexto, como era ele de frente pra um outro cara que não é da teologia, que não é... Eu acho que aí fica uma coisa que não rolou uma conversa também sobre, né? Eu acho que ali estava sendo feito um ponto, tá? De que a igreja precisa se repensar, e repensar o papel dela dentro do contexto comunitário, social, etc. E aí, a título de querer citar um exemplo de como a igreja é retrógrada, aí o cara fala, por exemplo, tem essa música aqui, tal, e deu a pancada. Então, mas ele foi convidado lá pra falar sobre isso, porque assim, sem criticar ele, cara, ele tinha acabado... Aí eu sou meio monarca, eu acho que o cara foi lá convidado pra falar o que ele quer, entendeu? O Caetano Veloso tinha acabado de gravar a música lá, Deus Cuida de Mim, junto com ele. Sim. Eu acho que o Caetano Veloso estava achando show de bola a coisa de se inserir um pouco no mundo de Cristo e e Kleber Lucas, vem falar um pouco de Jesus, da parte legal, porque a minha audiência de Mídia Ninja, que é no canal da Mídia Ninja, vai ouvir você falando sobre Jesus. Aí ele chegou lá e apresentou uma problemática da igreja. Eu acho assim que a audiência do Caetano Veloso já está consciente dos problemas da igreja e da sociedade. Então, pra mim, o papel do Kleber Lucas ali era outro, naquela conversa. Pode ser, tem que ver se ele se enxerga dessa maneira. Isso. Mas sim, eu acho que você tem razão. Eu acho que você tem razão, sim. Vamos lá. De um extremo ao outro do espectro político brasileiro, que é tão caricato às vezes enfim, é o que nós temos. Tão extremo. É o que nós temos, né? Numa ponta tá o Caetano, na outra ponta tá o Monark, por exemplo. Eu fui lá no Monark. Eu sei, eu assisti, né? Assisti. Eu fui lá no Monark. Eu achei animal, gostei pra caraca. Então... Eu acho que precisa fazer esse raciocínio. Quer dizer, eu acho que precisa. Depende, varia de pessoa para pessoa. Eu não tô querendo aqui ditar regra para ninguém. Mas assim, o cara tá indo no Monark. Pô, com quem que eu vou falar ali? Eu não vou reforçar os preconceitos dessas pessoas. Eu quero apresentar um outro lado. Então, assim,
ali no Monark, eu talvez tenha sido mais progressista do que eu realmente sou. Ou do que eu seria numa conversa de churrasco, talvez. Exato. Mas porque tem que ter essa alternância, dependendo do ambiente que você tá, exato. Entendeu? Porque você já sabia um pouco da cosmovisão do Monark, né? Principalmente do público dele. É. Eu tenho. Mas eu não sei se o Kleber Lucas parou pra fazer esse raciocínio. Eu acho que não. E nem sei se todo cara precisa fazer isso. Eu sou evangelista, então eu preciso. Mas ele é pastor, ele é pastor, velho. Sim. Eu sei que. Mas... Vamos passar pra próxima. Mas você tem razão. É isso. Entendeu? Cara, já que a gente tá falando de problemáticas da sociedade, uma pergunta até que minha mãe que sugeriu, eu achei muito interessante. O machismo. Quem tem culpa, bastante culpa dele na sociedade é a igreja? Também. Eu acho que... Por exemplo, a Bíblia dá margens pra ser machista? Como é que é a parada, assim? Sim e não. É igual a questão do escravagismo. Se você for olhar o grande capítulo da libertação bíblica, que é Levítico capítulo 25, ano do jubileu. O grande capítulo da libertação bíblica. A teologia da libertação, da galera de esquerda, tal, a palavra libertação tem muito a ver com o hebraico deror, que é a libertação ali em Levítico 25 e que ocorre muito pouco no texto bíblico como um todo, e isso não é um demérito para a palavra libertação, mas o contrário. Como acontece muito pouco, quando aquilo ali aparece, você tem que prestar atenção. Tá. Exegeticamente falando, é assim que a coisa funciona, né? É o que a gente chama de rapax legomenon. Por que esse cara tá usando essa palavra especial que é tão pouco usada? Boa. Tá? Boa. Se eu chego aqui e falo pra você que alguma coisa é estupefaciente, as pessoas vão prestar atenção. Pô, estupefaciente, por que ele tá usando essa palavra? Entendeu? Sim. Deror, que é libertação, é meio que assim no hebraico, que é ali em Levítico 25. Levítico 25 vai falar o seguinte, ó, você tem escravo, no ano 50 você vai libertar ele, tá? E se você tiver terra de outras pessoas que, por um acaso, a pessoa ficou em crise e teve que arrendar a terra para você vai devolver. Então, todo ano 50, você devolve... Coisa do jubileu, sim. Que é o ano do jubileu, sim. Exatamente. Então, na Antiguidade Oriental tinha escravidão em tudo que era contexto. O ano do jubileu é um limitador da escravidão. E a ideia, ela é muito bonita. É a ideia de alguém que vai pegar uma trombeta, na verdade, literalmente um chifre de carneiro. Um yarbel. E por causa do yarbel é que vem a palavra jubileu. A palavra jubileu tem na sua raiz o hebraico. Né, que é uma palavra em língua portuguesa, né? A língua portuguesa geralmente são palavras oriundas do latim ou do grego, né? Essa palavra, jubileu, é uma palavra que vem diretamente de raiz hebraica. Ah, não sabia. Que é literalmente o chifre do carneiro, tá? Alguém vai soprar aquele negócio berrante, e vai anunciar a libertação no meio da cidade. É uma ideia bonita de que, cara, não é só que você vai devolver o escravo. Não, esse dia todo mundo vai celebrar porque o escravo está alcançando liberdade. Então você fala assim, cara, tem alguma coisa mais anti-escravocrata do que isso? Num contexto em que escravidão é absolutamente corriqueira e normal, né? Você associar a ideia de uma festa para dizer que o cara não... Né? Então, no mesmo capítulo, vai dizer, mas estrangeiro você pode ter, tá? Então, e é complicado essa leitura, principalmente do Velho Testamento, né? Não, e aí o que acontece? Quando isso chega lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer para o escravo, trabalhe para o seu senhor com o âmago do teu ser, com o íntimo do teu ser, como se você estivesse trabalhando para Deus. Escravos, obedeçam seus senhores e trabalhem bem, tá? Então você fala, tá aí, ó. A Bíblia que celebra a libertação do escravo é escravocrata para o estrangeiro. E aí vem Paulo e fala para o escravo obedecer. Mas o mesmo Paulo que fala para o escravo obedecer, da mesma maneira que Levítico 25 liberta, mas fala que pode ter escravo,
o mesmo Paulo que fala para o escravo obedecer, fala um outro negócio nessa mesma passagem, na mesma passagem, que ninguém na antiguidade falaria. Senhores, façam do mesmo modo com seus escravos. Que loucura é essa, né? Então o texto bíblico, cara, ele tem nuance, ele é difícil. Uhum. A história de que a Bíblia é fácil, Sim. pô, para. Sim.